Olá, bem-vindos e bem-vindas de novo ao Quantas Queres. Hoje temos connosco a nossa Marisol. A Marisol é atleta de Muay Thai e hoje vem-nos fazer aqui companhia durante um bocadinho e explicar um bocadinho do seu percurso. Olá, Marisol. Olá, Ana, tudo bem? Está tudo. Olha, vou pedir então que comeces por te descrever um bocadinho, pode ser, falar-nos quem é a Marisol. Sim, bem, a Marisol. A Marisol é uma pessoa muito, muito motivada, hum, é muito persistente, lutadora e, e acredita nos seus sonhos e corre simplesmente atrás deles. Basicamente é isso. Fruto da aprendizagem do desporto, toda essa Sim, persistência. eu acho que sim, mas também acho que é uma coisa que já nasceu comigo. Não te sei dizer, desde que me lembro, eu sempre queria uma coisa e eu trabalhava para lá chegar. Sempre fui assim. E sempre estive muito ligada ao desporto. Se calhar projetou-se mais no desporto, porque sempre foi a área à qual eu sempre me dediquei. Ok. Basicamente, muito Desde, ligada ao desporto. desde quando é que és atleta? Desde quando? Sim, Assim, a primeira modalidade que tu praticaste, começaste com que idade? comecei com os meus 14 anos, comecei pela natação, isto a nível federado, a nível da escola, já tinha feito basquetebol, vôlei, a nível do desporto escolar, mas a nível federado comecei pela natação, depois passei para o atletismo e depois vim bater ao Muay Thai, Ok, chegas ao Muay Thai mais ou menos com que idade? com 19. Ok, Tive conhecimento do Muay Thai na altura no ATL onde eu trabalhava, fizeram-me o convite, na altura fazia atletismo, experimentei o Muay Thai e acabei por ter que sair do atletismo, lá pronto, por problemazinhos e por questões de conciliar horários com a universidade. E aí comecei a treinar mais o Muay Thai. Surgiu a oportunidade para fazer competição, não era isso o objetivo no início, mas pronto, surgiu o desafio e eu disse porque não, vou aceitar. E a partir daí foram surgindo outros desafios, outras oportunidades e cá estou eu. foram sempre Acabei se desenrolando de forma fácil essas oportunidades ou alguma vez viste que havia algum entrave no teu percurso? entrave. Acho que essencialmente o maior entrave era conciliar o tempo, porque entretanto acabei a universidade, também já estava a dar treinos e tinha que trabalhar, dar treinos e ter tempo para treinar, para conseguir estar a 100% para as provas, não é? E já se sabe que é difícil de conseguir gerir tudo isso. Basicamente foi sempre essa a minha maior dificuldade. Ok, Neste momento acaba por ser um bocadinho mais fácil porque me dedico apenas à modalidade. Aí então consigo gerir um bocadinho mais o meu tempo e o meu horário. ok. Nisso, tu hoje em dia consegues viver apenas do Muay Thai, portanto, não és apenas atleta, és também treinadora. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, neste momento eu dou treinos aos vários escalões etários, crianças, jovens e à turma de competição também. Sou responsável pela Escola Francisco Franco. Dou também treinos personalizados de PT, de Muay Thai, mas também tendo em conta a parte da condição física. E sou responsável pelo programa de levar o Muay Thai às escolas, ou seja, difundir a modalidade cá na região através das escolas, começando pelos mais jovens. Encontras muitas meninas no teu percurso? Encontro e tem muito jeito, é impressionante. Cada vez mais encontra-se miúdas com 5, 6 anos, não sei, parece que já nasceram para aquilo. Tu explicas e elas fazem as coisas perfeitinhas, basicamente. É impressionante. Portanto, as mulheres são muito competentes, não é? Reparem, é um desporto mais masculino, temos raparigas e meninas muito boas, inclusive nas nossas escolas,
nós temos miúdas com 5, 6 anos a treinar e cada vez temos mais. E têm futuro, se continuarem, se os pais apoiarem, elas têm futuro, sem dúvida. Boa, mas é bom ver que esta população feminina também começa a chegar assim ao desporto. E aqui tenho dois mitos que eu acho que era importante nós desmistificarmos. O primeiro relacionado com o Muay Thai no feminino. Portanto, se fizeres uma pesquisa no Google, assim rápida, o Muay Thai no feminino é muito associado à condição física. Portanto, é recomendado às mulheres que querem perder peso. Mas o Muay Thai é muito mais do que isso, não é? É assim, numa fase inicial acaba por ser procurado muito pelas mulheres nesse sentido. Mas depois acaba por se desenvolver uma paixão, porque nós acaba por ser em todas as modalidades uma maneira de superares, mas eu acho que comparando o público masculino e feminino, mais rapidamente recebemos rapazes que chegam lá e dizem: não, eu estou aqui porque eu quero treinar e quero fazer competição. As raparigas, ao contrário, elas vêm pelo desporto em si, porque é bom para a parte da manutenção física, sim, pela parte estética, e também para aprenderem algo que é útil como defesa pessoal, também essa é uma das razões, mas depois começam a desenvolver o gosto e depois também começam a vir alguns exemplos, no meu caso e no caso de outras colegas que também já fazem competição, e se calhar também começa a surgir o tal bichinho. E depois nós também incentivamos, não é? Porque é necessário, apesar de haver mulheres a competir, existem poucas, principalmente cá na região, e é uma turma, ou seja, é uma equipa que nós gostávamos de apostar mais e que crescesse, ou seja, gostávamos de ter mais raparigas a competir. Ok, então notas que elas começam a surgir pela parte estética, mas depois nem todas gostam de passar à parte da competição, é isso? Sim, algumas sim, outras não, mas é isso, é porque e depois o que acontece é, de uma maneira geral, até há interesse, mas a partir do momento que as coisas começam a complicar, ou seja, quando é necessário fazer mais esforço, mais sacrifícios, é onde facilmente desistem. E achas, está-me a surgir agora a questão, um bocadinho fugindo ao desmistificar que eu ia falar no início, mas tu achas, sendo um esforço que exige tanto empenho para conseguir ter bons resultados, achas que o facto das mulheres estarem numa idade mais avançada, preocupadas com questões da casa, da maternidade, etc., pode dificultar depois o compromisso delas com a competição? Já tiveste algum caso de uma atleta assim, que quisesse competir, mas depois não consegue gerir por causa dessas tarefas extra? É assim, nós no nosso caso não tivemos nenhuma atleta a esse nível. Agora, o que eu vejo a nível de algumas atletas que eu conheço algumas que sim, que são mães e depois disso voltam a competir. Okay. Mas é isso também, eu não sei como é que funciona a vida delas, o tipo de trabalho. Possivelmente tem que ter um grande suporte também por trás que lhes permita treinar. Para isso, porque eu neste momento, apesar de me dedicar só a isto, quando tenho provas importantes que requerem que eu treino bidiário, eu sinto alguma dificuldade em conseguir gerir o meu tempo, ou seja, em conseguir dar os treinos, em ter tempo para treinar para mim, em gerir todas as questões pessoais da casa e da alimentação, principalmente porque a nossa modalidade há controle de peso, nós competimos por categorias de peso e tem que haver uma gestão. A alimentação tem que ser muito cuidada, de modo a conseguirmos manter o peso, para não darmos a sofrer à última da hora, até porque não é benéfico em termos de saúde. E principalmente este ano, quando estive a treinar para o Campeonato da Europa, senti muito essa dificuldade,
porque eu acordava e ia dar treino às 8, depois ia treinar às 10, quando não tinha treino para dar às 10, depois vinha para casa fazer almoço, depois tratava da cozinha, tinha que ir treinar às 3 para voltar a dar treino das 6 às 10 da noite. E era uma semana toda nisso. E acho que acaba também por influenciar um bocadinho depois no rendimento do próprio treino, não ter o tempo de descanso suficiente. Pois claro, claro que sim. Não, Portanto, não é fácil. homens que nos estão, homens Traz. e companheiras, pais e mães que nos estejam a assistir, para poderem potenciar as atletas, é preciso ter todo este background já bem delineado, ou seja, é preciso ter alguém que nos apoie efetivamente nas tarefas da casa, nas tarefas com os nossos filhos. Portanto, uma mulher para competir tem que ter toda esta gestão, não pode ficar tudo nas costas dela. Porque sim, é muito difícil. É difícil, não é fácil. Olha, eu reparo muitas vezes, e tu sabes que pronto, também trabalho no âmbito do desporto e também estou na formação, eu noto muitas vezes que os pais e as mães têm algumas reticências relativamente a alguns desportos e consideram que são desportos de homem exatamente pelo contacto físico. Mas o Muay Thai não tolera agressividade, não é? A ideia é que ninguém se magoe. Sim e não. Okay. É assim, a nível de treinos, os treinos de manutenção é tudo muito controlado. Ao contrário do que as pessoas pensam que nós andamos ali à pancadaria, nós não andamos à pancadaria. O treino é muito controlado, é feito muito através do trabalho de saco, plastrões, trabalho de técnica 2 a 2 e depois nós temos equipamentos que nos protegem. Temos caneleiras, temos a proteção de dentes, nós mulheres temos a proteção dos seios e o treino é muito controlado. Agora, ao nível da competição, já há aí um bocadinho mais de intensidade, pode-se assim dizer. Fazemos mais treino 2 a 2, o sparring, que é a maneira que nós treinamos a luta, é quando lutamos uns com os outros, e aí sim nós pronto, não treinamos com a força máxima, como é óbvio. O objetivo não é nos magoarmos uns aos outros, mas sim aprendermos e evoluirmos uns com os outros. Por isso, há sempre uma força, mas uma força controlada, até porque quando nós vamos para a competição, nós apanhamos, não damos todas, é impossível dar todas. Claro. Mas acho que há outros desportos, ou até mesmo o futebol, às vezes acaba por ser mais violento, porque eles levam cotoveladas e não estão à espera e não sabem como se defender. No nosso caso, nós sabemos para o que é que vamos e sabemos minimamente nos defender. Portanto, há uma grande componente aí de defesa pessoal que pode ser muito importante para as raparigas. Sim, sem dúvida. Mesmo considerando que a questão da violência doméstica é muito associada à população feminina, se houvesse aqui um maior foco na defesa pessoal, se calhar nós tínhamos algum destes problemas reduzidos, não achas? Sim, sem dúvida que é uma mais-valia para nós mulheres, porque temos no fundo acaba por ser uma arma, ao saber utilizar é uma arma e pode magoar seriamente o outro, embora a nossa filosofia é não utilizar isto fora do ringue, não é? Sim, o objetivo é utilizarmos. Olha, eu pessoalmente nunca tive necessidade de utilizar isto fora do contexto competitivo e espero não vir a ter, sinceramente. Acho que é melhor assim. Claro, mas é no sentido que se calhar existem benefícios em termos raparigas a praticar esta modalidade, que por vezes não é tão comum e não é... pronto, os pais e as mães nunca gostam muito que as filhas tenham desportos de contacto. É, mas eles a partir do momento, o que eu noto, porque trabalho muito com crianças, eles vão lá experimentar, nós damos sempre uma semaninha para elas e eles poderem experimentar, porque o treino também para as crianças é diferente, é tudo muito dado à base do jogo, eles vão aprendendo a parte técnica de uma maneira progressiva e no fundo o que nós queremos com as crianças é o desenvolvimento motor, é desenvolvê-las
fisicamente no máximo. E os pais percebem que não há violência ali no fundo. Eles estão a aprender sim alguns golpes, mas também são ensinados que não devem utilizar aquilo fora. E há o respeito pelo outro, que é uma coisa que se ganha muito no desporto, não é? É, sem dúvida. E eles acabam por ter uma maior noção e se calhar em contextos na escola, por exemplo, são os últimos a reagir ou só reagem mesmo se estiverem a ser ameaçados. Porque em caso contrário, uma criança, se lhe batem, o impulso a reagir logo. E eles, como têm noção, que sabem, magoam o outro, deixam sempre como último recurso, pode-se assim dizer. Vai muito no sentido. Em alguns casos eles até têm medo de utilizar para não serem acusados de estar a utilizar as técnicas para magoar os outros. Porque às vezes o feitiço vira-se contra o feiticeiro, entre aspas. Depois, eles é que são agredidos, defendem-se e depois é que ficam os culpados. Já houve casos também desse, infelizmente. Mas tem um autocontrole muito superior. E vai no sentido de uma frase que eu tinha apontado aqui, da Associação Desportiva de Muay Thai da Madeira. Há lá uma frase muito interessante que diz que o Muay Thai não é só treino físico, mas também é um treino mental. E há toda essa questão do foco e do autocontrole, que é um benefício muito grande para as crianças e depois para todo o ser humano, não é? Olha, diz-me. Vou-te propor que comecemos aqui o nosso Quantas Queres, pode ser? Ok. Portanto, quantos queres? 4. 1, 2, 3, 4. Ok, não sei se consegues ver os números, eu vou dizer, tem o 1, 2, 3 e 4. O 1. Vou abrir, portanto, aqui o 1. Sim. E o 1 diz... Não sei se, por acaso, não sei se no Muay Thai se aplica. Vocês têm comentadores de provas? Existe algum tipo de relato assim? Assim, existe a nível do... Como é que é? Das provas privadas. Mas basicamente só fazem os relatos quando passam para a televisão. Não sei se... E são normalmente homens ou mulheres? São normalmente homens ou mulheres? Normalmente homens, mas existe um canal aqui que de vez em quando convida alguns atletas e já tive a oportunidade de assistir e de ouvir combates em que teve atletas, raparigas a comentarem o combate, foram convidadas para esse fim. E tu achas que enquanto comentadoras... É uma modalidade em que se aplica mais, penso eu, em que... Mas tendo até exemplos de outras modalidades, que benefícios é que tu vês ou que qualidades é que tu vês nas mulheres para poderem ser boas comentadoras, por exemplo, de futebol ou de outra modalidade qualquer? Eu acho que se calhar o foco, eu quanto mulher acho que sou uma pessoa muito focada e tento fazer, se calhar um bocadinho perfeccionista. Ok, ali há atenção ao detalhe. Sim, eu acho que é mais nesse sentido. Podia ser uma vantagem. Dizer algumas coisas que os homens não veem, não sei. Olha, é uma boa dica. Do nosso sexto sentido. Olha, se calhar. Olha, vou aqui, estavas no 1, quantos queres? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficaste no mesmo, eu vou excluir o 1, tens o 2, o 3 e o 4. O 3. Ok. És dos números ímpares? Não, por acaso escolhi pares no APCOD e aqui escolhi os ímpares. Olha, aqui diz, quem arbitra melhor? Portanto, as provas em Muay Thai são normalmente arbitradas por homens ou por mulheres? Por acaso, nós temos muitas mulheres a nível da equipa de arbitragem e acho que cada vez mais temos mais a adesão de mulheres. Comparativamente às outras modalidades, acho que a nossa modalidade nesse sentido
É uma modalidade Também, ou inclusiva. seja, tem muitas mulheres a arbitrar, sem dúvida. Ok. E não vejo diferença a nível de... Tanto que a chefe da equipa de arbitragem é uma mulher na nossa modalidade. Portanto, também aqui é uma via que as raparigas podem seguir dentro do Muay Thai. Portanto, mesmo que não Sim, queiram competir, podem tornar-se árbitras de Muay Thai. sim, temos raparigas que treinam e são árbitras, outras são atletas e também fazem da arbitragem um part-time. Isso depois tem a ver com o gosto. Eu pessoalmente já tive a oportunidade de tirar o curso, mas não quis porque acho que já era muita coisa. O meu foco não era esse, prefiro mais a parte do treino em si. Porque acho que já era mais uma coisa que eu não ia ter tempo para fazer, então Decidiste decidi não ficar pela optar competição. pela competição. Muito bem, porque já brilhaste tanto neste país que eu acho que sim, acho que optaste bem. Olha, assim para terminar a nossa entrevista, queria-te perguntar se alguma vez sentiste algum tipo de discriminação no desporto. Discriminação, acho que a maior discriminação que eu senti foi da primeira vez que eu fui à Tailândia, em que fui parar a um ginásio, fomos lá ter, porque tínhamos um colega que na altura estava lá a treinar, e era a única pessoa lá portuguesa que nós conhecíamos, e então fomos lá bater ao ginásio em que ele estava. Fomos os primeiros estrangeiros a treinar nesse ginásio e inclusive fui a primeira mulher. Nunca tinha treinado uma mulher nesse ginásio. E o que é que acontece? A nível de treino corria tudo normalmente, mas eu não podia treinar dentro do ringue. Porque tinha lá os deuses e por ser mulher não me permitiam sequer tocar no ringue. Portanto, não chegaste mesmo a entrar no ringue lá? Não treinava no tapete, mas no ringue não. Os colegas todos que lá estavam, eu era a única mulher. Engraçado que nesse ginásio a dona era uma mulher e no entanto não me deixava respeitava, pois respeitava toda essa cultura masculina e machista. A partir daí, nos outros ginásios em que eu estive, normalmente houve um que tinham 2 rings, ou seja, as mulheres podiam entrar, no outro não. O que as mulheres podiam entrar era mais pequeno e mais baixo, o outro era maior e mais alto, ou seja, é elevar ideia de superioridade. Ideia de superioridade. E, no entanto, nós para entrarmos no ringue tínhamos que entrar pela última corda, ou seja, a rastejar quase. Ainda tinhas que te baixar mais a toda aquela superioridade Sim. Que já existia, só por si. Porque normalmente, pronto, quando entramos para o ringue, entramos pela corda de cima, pelo menos cá em Portugal, é assim que fazemos. O treinador e os colegas que estão no canto ajudam a descer a corda e nós passamos sempre por cima. Nós, como todos os atletas, mulheres e homens, mas lá na Tailândia não nos permitem. Nós, mulheres, temos que passar pela última corda. Portanto, isso é uma daquelas dificuldades de quando saímos do nosso país e vamos enfrentar outras culturas, Sim, não é? Fez-me um bocadinho de confusão, não vou dizer que não, mas pronto, estava num país que não era o meu, as regras eram aquelas. E tinhas que te adaptar até se quisesses treinar, não é? Tinha que cumprir. Exatamente. Mas pronto, cá em Portugal isso não se verifica, portanto, nós queremos chamar as meninas para a modalidade. Onde é que as meninas te podem encontrar como treinadora? Como eu já disse, eu dou treinos aqui na Escola Francisco Franco e dou treinos também em Câmara de Lobos, no pavilhão da Torre, junto ao Super Continente. Basicamente é lá, ou então podem me encontrar através das redes sociais,
através do Instagram, do Facebook ou até mesmo a página do clube. E podem ir até ti. E diz-me lá, sim. Imagina que nós temos raparigas a ver-nos, assim só para terminarmos a nossa entrevista mesmo, tens raparigas a ver-te agora. O que é que gostarias de dizer a futuras atletas que te estejam a ver? Assim, algo que inspirasse e que desse vontade delas irem praticar Muay Thai. É assim, acho que é uma modalidade excelente, não só em termos físicos, mas também em termos mentais. Ajuda-nos a tornar-nos mais fortes e não é violenta como as pessoas julgam que é. É uma questão de virem experimentar, deixarem um bocadinho o preconceito que ainda possa existir de lado e experimentar. Não custa experimentar, assim tem uma ideia e uma noção e veem se realmente é aquilo que elas querem ou não. Já se sabe que não são todas as raparigas que se identificam com esta modalidade, como é óbvio. Portanto, se pensam ter algum gosto ou algum interesse em explorar esta modalidade, contactem a Marisol, cheguem até ela e certamente vão descobrir uma modalidade que podem até vir gostar muito. Marisol, olha, obrigada por esta entrevista, gostei muito. Estou muito grata por teres estado aqui e por teres apoiado este projeto e acho que és um grande exemplo para estas meninas. Obrigada. Obrigada, querida. Tudo bom.